A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, isso mesmo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar assim mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo, já curti-lo também, para mais engajamento para o vídeo, para o canal e assim, mais uma vez, eu consigo levar a palavra de Deus mais longe. Me ajude nisto, em nome de Jesus, é uma forma gratuita de você me ajudar a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Assistindo um vídeo por dia em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus e ainda eu sempre trago explicações de questões históricas, teológicas e espirituais dos textos que estamos lendo. Amém? Para ter acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo ou aqui no card, também eu deixarei o link para que você tenha acesso. Vamos então agora orar e logo depois da oração vamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia reunidos diante de Ti para ler a Tua palavra, para que possamos assim crescer na graça, no conhecimento do Senhor a cada dia. E venhamos, Deus, a guardar esta palavra, a praticá-la, a andar, a viver segundo ela, Senhor. Enchendo a nossa mente, o nosso coração da Tua lei, meditando nela de dia e de noite, fazendo assim prosperar o nosso caminho. Deus, abençoe e te peço a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, abençoe a casa, o lar, a família dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, agora vamos para a nossa leitura. Lucas, capítulo 10. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Veja que em Mateus 10, nós lemos quando Jesus manda os discípulos adiante dele nas cidades. Só que ali em Mateus 10, Jesus está mandando os 12 apóstolos. Aqui, além dos 12 apóstolos, Jesus já tinha um grupo de mais de 50 homens que o seguiam. Somado ali aos 12 apóstolos, nós vamos ter aí o número de cerca de 70 discípulos que já seguiam a Jesus diariamente. São esses 70 agora que Jesus está mandando às cidades. Veja comigo, continue. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. E essa verdade continua até hoje. Ainda que milhares e milhares de pessoas sirvam a Cristo hoje, o campo que temos buscado hoje é muito maior. E ainda temos poucas pessoas que preguem o Evangelho, que trabalhem na obra, que se dediquem às coisas do Senhor. Ainda mais em tempos em que vivemos, onde as pessoas estão correndo tanto, né? Tanta correria, que as pessoas muitas vezes não têm tempo nem para congregar, nem para uma devocional em casa. Quem dirá, então, para que venham assim a se dedicar à obra, trabalhar na obra de Deus. Mas grande é a seara, precisamos de pessoas dispostas a anunciar o Evangelho, a trabalhar na obra. Rogue, ore para que Deus envie a cada dia pessoas dispostas a trabalhar na sua obra. Seja você também uma pessoa disposta a trabalhar na obra de Deus. Continue. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Ou seja, não é fácil. Para lutas, isso mesmo. Fazer a obra de Deus não é só glamour, pelo contrário,
tem lutas, provas e dificuldades. Continue. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Mais uma vez aqui nós vamos ver que o ensino de Jesus não é paz do Senhor, né, esteja nesse lugar. A ninguém saudeis pelo caminho. Como assim? Eles tinham um foco, eles tinham um objetivo. Eles não deveriam estar perdendo tempo saindo do foco e do objetivo. Isso serve para você também, que tem um foco, que tem um objetivo. Não fique perdendo tempo com coisas que não te levarão a alcançar os teus objetivos. Continue. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ou seja, se ali houvesse algum filho da paz, algum cristão, alguém que já conhecesse a Jesus, então essa pessoa receberia a paz, porque ela aceitaria receber. Se não, a paz voltaria para os discípulos. É como hoje, às vezes passamos na rua e cumprimentamos uma pessoa que vemos que é um irmão em Cristo. A paz. E alguns respondem, a paz do Senhor, ou respondem graça e paz. Mas tem uns, porque eu digo a paz, a pessoa, porque eu não disse a paz do Senhor, a pessoa simplesmente vira a cara, nem um bom dia dá. Quem é que perde com isso? A pessoa, porque a paz volta para mim mesmo, a pessoa continua sendo uma mal educada e acabou, né? E acha que é assim que vai entrar no céu. Só Cristo, é ou não é? Continue. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Veja, ao mesmo tempo que não era para eles andarem de casa em casa, pensando, poxa, eu não vou ficar dando gasto a essa pessoa, eu vou aqui, depois eu vou ali, depois eu vou acolá. Jesus alerta, não, o obreiro é digno, ou seja, vocês estão trabalhando pelo reino, Deus levantará pessoas para sustentar vocês. Ao mesmo tempo, comam do que tiver ali. Também não era para eles ficarem de casa em casa. Ah, da comida daqui eu não gostei muito não, vou procurar uma casa onde a comida for mais gostosa. Não, entrem numa casa, fiquem ali, façam a obra que vocês têm que fazer naquela cidade, naquela aldeia. Depois sim, vocês vão para outra cidade, para outra aldeia e ali entrarão em outra casa. Continue. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Veja, um discípulo pregando a palavra de Deus em obediência, em santidade, buscando verdadeiramente uma vida com Deus, aonde ele chega e anuncia, e as pessoas recebem a palavra, o reino de Deus é instaurado naquele lugar. Continue. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberdes, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Veja, para as cidades que o receberam, o reino era chegado como uma boa nova, como uma boa notícia, com alegria. Mas para as cidades que os recusavam, o reino era chegado, mas com juízo. Como Jesus disse lá em Mateus 10, o juízo sobre a cidade que não recebesse a palavra seria pior do que o juízo feito sobre Sodoma e Gomorra. E com a pessoa a mesma coisa, a pessoa que não recebe a palavra, que rejeita a palavra, sofrerá um juízo severo sobre a sua vida. É Jesus ensinando. E existe sim juízo severo mesmo no tempo da graça. Continue. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido.
Veja que a pregação de Jesus, além de trazer a palavra de juízo, Corazim, Betsaida, porque não o receberam, palavras que não receberam a pregação do evangelho da forma que deveriam receber, veja que a pregação era de arrependimento. Vocês não receberam a palavra e não se arrependeram. Então, a graça fala de arrependimento. Jesus comprou a nossa salvação. Para mim, para você, foi de graça. Jesus pagou um alto preço. Nós temos que buscar ter uma vida o máximo possível digna do sacrifício que ele fez por nós. Precisamos nos arrepender da nossa velha vida, viver em novidade de vida, para não viver um juízo severo da parte do Senhor. Então, a graça traz juízo, sim. A graça traz a necessidade de arrependimento e de mudança de vida, sim. Continue. Aí de ti, Corazim, e de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas, em saco e cisa, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, quem rejeita o pregador, quem rejeita aquele que leva a mensagem de Cristo, está rejeitando a Cristo e está rejeitando a Deus. É sério. Pessoa que não dá ouvidos ao Evangelho, pessoa que rejeita a palavra do Evangelho, está rejeitando a Jesus, está rejeitando a Deus. Continue. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Veja que essa tradução aqui, eu via Satanás cair como um raio do céu, não é a tradução mais correta. Vou colocar uma outra tradução aqui para você ver. Veja só. Ao que Jesus lhes revelou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Talvez você diga, pastor, e qual a diferença de eu via para eu vi? A diferença é que quando os discípulos dizem, Senhor, nós expulsamos os demônios em teu nome. E Jesus diz, eu via Satanás cair. É como se enquanto ele estivesse expulsando os demônios, Jesus, ali no mesmo instante, estivesse vendo Satanás caindo. E não foi isso. E Jesus está dizendo, é assim, eu vi Satanás. Ou seja, vocês estão alegres porque os demônios estão se sujeitando a vocês. Eu vi o próprio Satanás ser lançado do céu e cair do céu como um raio. Jesus está voltando lá atrás, no dia que Satanás, o querubim, o anjo ali que se rebelou, foi expulso do céu e como um raio caiu sobre a face da terra. Hein? Continue. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Veja que Jesus está falando aqui de questões espirituais. Ainda que Paulo vai pegar lá na serpente, vai ser picado e não vai morrer, nós vamos ver isso. Mas foi um acidente. Recentemente, nos Estados Unidos, alguns pastores pegaram esse texto, começaram a levar ao pé da letra, como lá em Marcos também, nós vamos ler ainda, capítulo 16, começaram a pegar em serpentes e quererem aparecer, olha aqui, nós pegamos em serpentes, elas não nos fazem dano algum. Alguns foram picados e até morreram por causa disso. Uma coisa é você, por acidente, ser picado por uma serpente. Outra coisa é você pegar a serpente na mão e estar tentando ao Senhor. Então, muito cuidado com tudo isso. Não brinque, porque é coisa muito séria. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Veja, como Jesus chama os demônios de espíritos. Porque quando você vê uma pessoa falando aí de outros espíritos
que a pessoa pode receber o espírito de fulano, o espírito de ciclano. Não existe isso. São demônios que estão entrando nos corpos das pessoas, se passando por entes queridos e por pessoas amadas. Ah, pastor, mas a pessoa lá falou de coisas que só eu e fulano sabia. Pois é, o diabo está aí rodando o mundo e vendo tudo. Não lembra de Jó? Ele via a vida de Jó, analisava a vida de Jó e foi lá apresentar diante de Deus. O diabo vê as coisas, entra no corpo da pessoa e conta coisas que só duas pessoas sabiam, mas o diabo viu aquilo ser feito, aquilo ser contado. Então, cuidado para não ser enganado. E a verdadeira alegria do servo de Deus é a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, está escrito no céu. É a salvação da sua alma. Continue. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Quem é o Pai senão o Filho? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, Jesus se alegra porque os discípulos, na sua humildade como crianças, estavam recebendo revelações profundas, enquanto os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, na sua grande inteligência e sabedoria, não compreendiam a grandeza das coisas espirituais que Jesus ensinava. Continue. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Realmente, que bem-aventurança, hein? Já pensou? Você ter convivido com Jesus e ver ele operar os milagres que ele operou? Que maravilha, hein? Só tem um detalhe. Eles que viram ali pessoalmente, que viveram naquela época, sofreram grandes perseguições e muitos tiveram que entregar a própria vida à morte para se manter firmes em Cristo. Busque a Deus, busque um relacionamento sincero com o Senhor e pode ter certeza, os teus olhos verão também milagres acontecerem. Continue. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Veja que Jesus ele vai usar o símbolo de 2 pessoas que aparentemente amavam o próximo e uma pessoa que, segundo os judeus, não amavam o próximo. Era alguém ímpio, pecador, imundo.
o sacerdote e o levita, que tinham obrigação dada por Deus de amar o próximo. Jesus mostra que eles passaram de largo, porque era isso que os sacerdotes e os levitas faziam, como hoje tem muitos que fazem também. Tem muitos que estão no altar, seja pregando a palavra, seja louvando, muitos obreiros, levitas da casa do Senhor, e trabalham na obra, mas não têm misericórdia nem ajudam seu ninguém. Isso mesmo, pastores que nem as próprias ovelhas não ajudam. É cada um por si e Deus por todos, né? E isso não está correto. Aí Jesus pega a imagem do samaritano, que era aquele a quem os judeus tinham como imundo, e põe ele como o bom homem, dando uma lição ali naquele fariseu. Porque muitas vezes, enquanto o cristão não faz obra para ajudar seu ninguém, está lá o espírita fazendo, o macumbeiro fazendo, os outros fazendo. Então, muitas vezes, no que diz respeito a amar ao próximo, o ímpio ama mais do que o cristão. O cristão muitas vezes cai no erro, porque ele diz assim: a salvação é pela fé e não pelas obras, e acha que não precisa praticar boas obras. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por Cristo para boas obras. Nós não devemos fazer boas obras para sermos salvos. Nós devemos fazer boas obras porque somos salvos. Uma característica de quem é salvo, uma característica de quem é discípulo de Cristo é a prática do amor ao próximo, são as boas obras, é o auxílio, a obra social, ajudar aquele que tem necessidade. Bem, continue. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que resposta, hein? Marta, de certa forma, ela estava fazendo o que ela acreditava ser o correto. Ela recebeu Jesus em casa, que era que ela queria dar o melhor para Jesus. Então ela vai correr para arrumar as coisas, para dar o melhor a Jesus. Maria vai sentar aos pés de Jesus, entenda. Muitas vezes nós recebemos uma visita em casa e queremos preparar o melhor. Mas muitas vezes o que a visita mais quer não é você correndo de um lado para o outro, organizando as coisas. É você ali sentado, do seu lado. A visita quer um momento de intimidade, uma conversa, e aí por diante. Mais importante, Maria estava fazendo. Se assentou aos pés do mestre para aprender a palavra de Deus. Hein? Marta, infelizmente, mesmo depois dessa bronca, não vai aprender. Nós vamos ver que ela vai repetir esse feito. Mas antes vamos ler esse mesmo texto em outro lugar, em outra passagem da palavra de Deus. Mas o vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, me ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Não esqueça também de curti-lo. Tudo isso me ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra. Não esqueça que você pode mandar o seu pedido de oração nesse WhatsApp. Faça também uma oferta, ajude esse ministério a continuar pregando a palavra de Deus. Está aqui o Pix, ou ainda na descrição dos vídeos, você vai encontrar sempre links para ofertas, bem como contas bancárias, onde você pode ajudar esta obra. Amém? Não esqueça também que eu sempre deixo um videozinho aí que você pode assistir. Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã, e viva Ele, viva Jesus!